Glória a Deus, queridos irmãos, que o Senhor Jesus possa abençoá-los sobremaneira. É muito bom estar aqui uma vez mais, meditando nas cartas às igrejas do Apocalipse, lembrando que estamos vivendo um tempo de isolamento social e, portanto, nós, pela fé, estamos reunidos aqui à distância por esse canal do YouTube, enquanto não podemos retornar aos nossos cultos presenciais. E eu creio que o estudo das igrejas, meus irmãos, ele tem o intuito, o propósito de trazer ao teu coração esperança. Muitas pessoas se assustam, com o estudo do livro da Revelação, do Apocalipse, mas aqueles que estão em Cristo não devem ficar perplexos, por aquilo que a palavra de Deus revela, porque o livro do Apocalipse é um livro profético, E muitas coisas estão acontecendo, meus irmãos, muitas coisas que foram previstas, que foram declaradas pelo nosso Senhor Jesus, que foram reveladas a João através do livro do Apocalipse, a gente tem visto acontecer. Mas nós, como Igreja do Senhor Jesus, temos que fortalecer o nosso coração. Então, de fato, o propósito dessas mensagens, o estudo das igrejas, é trazer alento ao seu coração, trazer esperança. Então eu te convido a pegar a sua Bíblia, pega a sua Bíblia, porque nós vamos aqui ler juntos, meditarmos na Palavra de Deus. E antes que a gente venha prosseguir, quero convidá-los para juntos orarmos. Vamos entrar na presença de Deus. Senhor nosso Deus, amado e querido Pai, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, oramos pelo Espírito Santo, Senhor, intercessor, pelo poderoso e vivo nome do Senhor Jesus. E te pedimos que o Senhor venha trazer direção. Sim, meu Pai, venha trazer direção ao coração da tua igreja, venha falar forte e poderosamente através do estudo da tua palavra. Te pedimos em nome do Senhor Jesus, e todos os que creem digam amém e graças a Deus. Pois bem, meus irmãos, então nós vamos hoje estudar aqui a segunda igreja, a igreja de Esmirna. Quero que você abra aí, por favor, no segundo capítulo do Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 8, e juntos vamos ler até o verso 11. Então vamos ler o que diz aqui a palavra de Deus. Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Queridos irmãos, então, aqui a igreja de Esmirna, ela vem caracterizada, e é engraçado notar que a igreja de Esmirna não tem advertências, Veja que o anjo começa a descrever a igreja de Esmirna como uma igreja pobre, Pobre pode ser no sentido material, com certeza, mas vê que a Bíblia diz que ela é rica. Ou seja, é uma igreja que, aos olhos humanos, pode não ter uma condição, pode não ter assim tanto brilho, tanto vislumbre. Mas a Bíblia diz que essa igreja era rica. Meus irmãos, a gente já começa a meditar nessa igreja realmente nesse ponto, porque a gente vai ler o estudo daqui a pouquinho que eu preparei, mas vamos meditar um pouquinho. Veja que a condição, o que nos torna pessoas ricas diante de Deus, pessoas valorosas diante de Deus, está muito acima, muito além, meus irmãos, do que termos conquistas materiais, conquistas financeiras, no emprego, dinheiro. E a gente vê que hoje em dia, com essa, desculpa o termo, mas com essa maldita teologia da prosperidade, muitas das vezes a igreja evangélica como um todo tem corrido atrás daquilo que é passageiro, daquilo que é ouro, daquilo que é prata, sendo que Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.
É óbvio, meus irmãos, que a Bíblia não está dizendo para a gente esperar sentado que vai cair do céu, não. Nós temos que labutar, temos que trabalhar, temos a nossa vida, né, nossas responsabilidades. Então, isso é um fato, mas o que a gente não pode fazer é colocar as coisas materiais, financeiras, na frente daquilo que é espiritual. Veja que essa igreja de Esmirna, o anjo diz que ela era uma igreja pobre, mas rica. Ou seja, ali o Senhor está mostrando que é uma igreja que tem valor, uma igreja que o Senhor diz que ela deveria permanecer firme, que ela seria colocada em tribulação, que o diabo iria prová-la, mas que ela deveria ser fiel até a morte. Aleluia. E também diz, né, e é importante frisar novamente, que todas as igrejas, ao término da mensagem, a Bíblia diz, né, os que têm ouvidos, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Amados irmãos, é preciso ouvirmos o Espírito Santo de Deus. E para ouvirmos o Espírito Santo de Deus, temos que ter sensibilidade, um coração inclinado a ouvi-lo. Então essa igreja de Esmirna, ela tem uma promessa de que ela não sofreria o dano da segunda morte. Então, meus irmãos, vamos adentrar mais essas questões voltadas à igreja de Esmirna. E também tem mais um fato curioso e intrigante, que diz respeito exatamente à questão da igreja de Esmirna não ser censurada, por assim dizer, não ser advertida por alguma falha, por alguma questão moral dela. Veja que qual que seria o erro, a falha dela, né, por assim dizer? Que ela era pobre, mas o anjo diz que por mais que ela fosse pobre aos olhos humanos, ela era rica, mas tu és rica, aleluia. Então veja que o Senhor diz ali, olha, conheço a tua tribulação, conheço a blasfêmia daqueles que estão entre vocês dizendo que são judeus e não são. Mas não temas, meus irmãos, eu acho que essa é uma palavra que tem que ecoar, tem que soar dentro de nós nesse tempo. Não temas. Olha o que o anjo diz a essa igreja, não temas as coisas que tens de sofrer. O cristão, muitas das vezes, ele não quer sofrer, ele não quer passar por sofrimento. Mas fato, meus irmãos, que o sol e a chuva vêm sobre justos e injustos. Então o cristão, ele não está, sabe, ele não está isento de passar por sofrimento. Então o anjo está dizendo a essa igreja de Esmirna que ela teria sofrimentos, que ela passaria por lutas, mas que ela não deveria temer. Olha, meus irmãos, uma das palavras que mais tem que ter efeito dentro de nós nesse tempo de pandemia, de guerra, de rumores de guerra, de fome, de calamidade, é exatamente isso. Não temas. Como está o teu coração, meus irmãos? Seu coração está temeroso? Então confia em Deus, porque Ele é fiel para te dar vitória. Então aqui, meus irmãos, a gente vai meditar nesse estudo agora sobre a igreja de Esmirna. Ouça o que diz o estudo aqui. Durante o período que Paulo ficou em Éfeso, na sua terceira viagem evangelística, todos os habitantes da Ásia ouviram o evangelho de Jesus. E a Bíblia fala exatamente isso. Por que eu estou falando de Paulo, igreja? Você já vai entender, tá bom? Mas é importante dizer que Paulo, ele foi um grande evangelista, né? Ele evangelizou a Ásia praticamente toda. E diz assim, ó, no livro de Atos, capítulo 19, verso 10, faz referência a isso. Diz assim, ó: durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E por que o Senhor está citando a evangelização, o período evangelístico de Paulo? Ouça, é bem possível que a igreja de Esmirna, uma cidade situada aproximadamente 65 quilômetros ao norte de Éfeso, esteja incluída nessas situações. Então, é uma igreja que bem provavelmente recebeu o evangelho nesse tempo, né? Porque veja que as igrejas são atemporais. Quando eu digo atemporais, é que Esmirna hoje, ela se aplica ao João,
a Maria, ao Patrick, ao Manuel. Esmirna hoje se aplica a qualquer um de nós. Assim como a primeira igreja que nós estudamos, a igreja de Éfeso, as cartas, meus irmãos, elas se aplicam a cada um de nós. Então, aqui eu faço uma menção exatamente a esse período evangelístico de Paulo, porque essa igreja até então ela não tinha muita citação. E continua dizendo assim, mas a primeira vez que ela é identificada por nome é nas cartas do Apocalipse. Por isso, não temos informações específicas sobre essa igreja, informação histórica que eu digo, tá? Além dos 4 versículos destacados na carta ao anjo da igreja em Esmirna. Mas o pouco que sabemos é positivo, né? O pouco que lemos aqui nessa igreja de Esmirna, você veja que são características marcantes, positivas que o anjo diz. Nessa carta ele elogia e encoraja a igreja de Esmirna, sem oferecer nenhuma crítica aos cristãos ali da igreja. Então veja, meus irmãos, que, se eu não me engano, é a única das igrejas que não recebe crítica, que não recebe alguma advertência. Então veja que a falha, entre muitas aspas, da igreja de Esmirna era ela ser pobre. Pobre, como eu disse, aos olhos humanos. Mas o Senhor diz, tu és rica. Aleluia. Tu és rica. E continua assim o estudo. Hoje, conhecida como Izmir, a terceira maior cidade da Turquia e o segundo mais importante porto do país, Esmirna era uma cidade antiga de uma região habitada durante milhares de anos antes de Cristo. A antiga cidade foi destruída pelos lídios em 600 antes de Cristo e reconstruída pelos gregos no final do 4º século antes de Cristo. A cidade ganhou nova vida e pôde ser descrita como uma cidade que morreu e tornou a viver. Que legal, né? Durante o domínio romano, primeira cidade da Ásia a construir um templo para adoração da cidade. Veja, né, meus irmãos, olha, durante o período romano, Esmirna ela acabou se tornando, e isso é bacana a gente falar sobre o contexto histórico. Eu gosto muito de ir na história, meus irmãos. Eu acho que a mensagem de Deus ela não pode ser rasa. Ela não é rasa por si só, mas a gente tem que buscar conteúdo na palavra de Deus. A palavra de Deus ela é muito linda, maravilhosa, é uma palavra completa. Mas veja que o contexto histórico de Esmirna diz que ali a região onde Esmirna estava situada se tornou um grande centro de idolatria, conhecido como guardião do templo, em grego Neócoros. Então veja, meus irmãos, que foi a primeira cidade da Ásia a construir um templo para adoração de uma deusa na Roma antiga, isso 195 a.C. Então veja, meus irmãos, que não à toa o anjo está dizendo que aquela igreja, no meio de todo esse polo, esse núcleo de idolatria, de adoração a deuses, ela era pobre, porque certamente não era uma igreja que era incentivada, que era, que era ali bancada. Não, pelo contrário, é uma igreja que tinha que sobreviver com as condições que ela tinha. E veja, meus irmãos, se não é isso que hoje nós vemos. O cristão hoje, ele tem sido considerado como um leproso, como pessoas pobres de cultura. Dizem barbaridades, né, sobre os cristãos. Mas veja, meus irmãos, que o nosso valor espiritual, aquilo que Deus nos tem dado, o mundo não pode receber. Aleluia! A Bíblia diz que o amor de Deus está em nós. E não é um amor como esse mundo, não. O amor de Deus excede, meus irmãos. Então essa igreja, ela realmente, a gente conhecendo o contexto histórico, a gente começa a perceber que é uma igreja que estava fora da realidade daquele local. Mas é uma igreja que estava vencendo, perseverando, resistindo às lutas. E continua assim, dizendo, foram descobertas imagens, né, na praça principal da cidade de Poseidon, veja, né, deus grego do mar, e de Deméter, deusa grega da ceifa e da terra. Então, tá vendo? É uma igreja que realmente era ali
ela tinha essa responsabilidade de resistir à idolatria, de resistir àquilo que o mundo, aquilo que os habitantes daquele local estavam seguindo. Então a gente já começa a entender que realmente o cristão de Esmirna é o cristão que vai contra a maré, que não aceita aquilo que o mundo está impondo. E continua dizendo assim: na época do Novo Testamento, Esmirna provavelmente tinha uma população de aproximadamente 100 mil habitantes. Por ser um porto excelente, facilitando o comércio entre a Ásia e a Europa, era uma cidade próspera. Então veja que era uma cidade que tinha uma localização estratégica, uma cidade portuária, né? Então, na época do expansionismo, vou usar esse termo aqui, era uma cidade que, você imagina, né? Chegavam pessoas de várias nações e os cristãos ali tinham que manter a sua postura firme, de evangelizar, sabe, de resistir ao sistema. Então, que bacana, né? Era uma igreja que realmente estava numa posição geográfica muito favorável, mas a igreja é pobre, veja, né? Ela estava no local próspero, mas ela era considerada pobre para o mundo, né? Porque a Bíblia diz, mas tu és rico. Então a gente vai entendendo. Por isso que eu preciso estudar, preciso buscar o contexto histórico, para a gente, não basta ler. Ah, eu leio Esmirna, tu és pobre, mas é rica. Então a gente tem que entender exatamente esse contexto. Essa é a minha preocupação de trazer isso para vocês, meus irmãos. Então diz assim, ó, aí o anjo dizendo, né, essas coisas diz o primeiro e o último. Então veja que Jesus começa com as mesmas palavras do Apocalipse 1,17, quando ele começa a revelar a João, dizendo, eu sou o primeiro e o último, né, o alfa e o ômega. Então ali o Senhor, o anjo, ele frisa, né, ele é categórico, dizendo, olha, eu sou o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Né? Então ele vai dizendo aqui também no verso 8, que estive morto e tornei a viver. Então a gente vê que essa é uma afirmação em que a gente percebe que é a base da nossa fé, porque nós não cremos num Jesus morto. Jesus, a Bíblia diz que ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Oh, glória! Então nós servimos um Jesus vivo. Então veja que é a esperança, meus irmãos, em tempos de perseguições, em tempos difíceis. É muito importante lembrar que há um Deus vivo conosco. Você que me ouve nesse momento, você que me assiste nesse momento e tem passado por luta, saiba que Jesus está vivo, ele vive. Ele esteve morto, como diz aqui a igreja de Esmirna. Estive morto, mas tornei a viver. Ele foi ascendido, ele foi assunto ao céu. E esse mesmo Jesus que subiu, ele virá. Não foi isso que o anjo diz aos galileus que estavam olhando para o céu enquanto Jesus era elevado? Ele diz, olha, varões galileus, por que estáis olhando para o alto? Esse mesmo Jesus que está subindo voltará, virá para buscá-los. Então essa é a esperança, né? Veja que por Esmirna ser uma igreja ali atribulada, o Senhor ele dá essa esperança. Olha, eu estou vivo, estou com vocês. E aí o anjo vai dizer, né? Conheço a sua tribulação. Então veja que Jesus estava ali conhecendo, porque, meus irmãos, é muito cômodo, é muito fácil dizer nesse tempo que, mas eu estou passando por lutas, eu estou passando por dificuldades, poxa, por que Deus não me ajuda? Meus irmãos, todos nós temos lutas de sabores a enfrentar, e o Senhor sabe de todas elas, e a Bíblia diz que Deus não permite que nos venha um fardo maior do que aquilo que a gente possa suportar. Então creia que Deus ele está vendo a sua luta e o Senhor vai vir com escape, porque a Bíblia continua dizendo, mas junto com as lutas, o Senhor ele provém do escape. Aleluia. Tá? Então, aqui o Senhor está dizendo, conheço a sua tribulação. Então, da mesma maneira que Jesus se compadeceu dos angustiados, né? Veja que quando a gente lê os evangelhos, Jesus ele sempre está ali preocupado em curar, em salvar, em libertar. Mas tudo, meus irmãos, nessa vida tem um tempo. Então a gente tem que se enquadrar no tempo de Deus, por mais que às vezes seja difícil.
né? Então Jesus ele não deixa de se compadecer por aquele que está atribulado. E essa igreja de Esmina tinha exatamente essa condição. Se Jesus não poupou o próprio filho, né, meus irmãos? Se Deus não poupou o próprio filho, melhor dizendo, se Jesus não foi poupado por Deus, imagina, né? Ele te ama e ele está a cuidar de você. E aqui, meus irmãos, no verso 9 do capítulo 2, ele vai dizer exatamente isso. Olha, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Ouça isso daqui. Apesar de morarem numa cidade próspera, os cristãos em Esmirna eram pobres. Foi o que eu disse, né? Provavelmente porque sofriam alguma discriminação por causa da fé, e assim o mundo deixava eles de lado. E olha, a igreja de Jesus hoje, ela só tem que contar com o Pai mesmo, meus irmãos. Olha, eu tenho ouvido relatos de pastores, companheiros de evangelho, que não estão suportando esse tempo, né, de pandemia, sabe? Não é fácil, muitas igrejas fechando. Então a gente vê que realmente é um tempo difícil, meus irmãos, e que é só Deus mesmo para sustentar essa obra, né? Então essa igreja de Esmirna, ela não tinha apoio do governo local, não tinha apoio dos magistrados, provavelmente dos mais ricos da cidade, não. E veja se hoje a igreja de Jesus também, ela tem que depender só de Deus. Porque depender de governo, depender de quem quer que seja, meus irmãos, a gente está perdido. É só confiando em Deus. Então confia sempre em Deus, tá bom? Então essa igreja certamente era discriminada. E é bem possível também que, sabe, que eles tivessem sacrificado. Veja que interessante, né? É bem possível que os cristãos da igreja de Esmirna tivessem sacrificado os seus recursos em prol do evangelho, como os macedônios fizeram para ajudar os irmãos necessitados alguns anos antes, né? Então Paulo ele fala isso lá na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, do verso 1 ao 9, Paulo diz exatamente sobre essa prontidão de ajudar, né? De ajudar a igreja. Então, é bem provável, meus irmãos, que essa igreja, os cristãos de Esmirna, tinham isso. Veja aqui, ó, o que diz na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Diz assim, ó, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova e tribulação, olha só, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Olha só, né? Quem ama a obra de Deus é generoso, olha para a obra de Deus com carinho. Eu louvo a Deus que o Senhor tem levantado pessoas generosas, prontas a ajudar a obra de Deus. E eu oro para que os cristãos eles venham ajudar os seus pastores, as suas denominações nesse tempo, para que a gente possa manter esse trabalho. E diz assim, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, olha só, e mesmo acima delas, ou seja, além do que eles podiam fazer, se mostraram voluntários. Ah, meus irmãos, olha que qualidade da igreja de Esmirna, voluntariedade, vontade, sabe? O que é a pessoa voluntária? É aquela pessoa que por si mesma, ela toma a atitude, a ação de estender a mão, de ajudar. E ele diz, pedindo-nos com muitos rogos, né, com muitas orações, a graça de participarem da assistência. Eles, olha, essa igreja aqui, meus irmãos, da Macedônia, elas pediam para participar da obra de Deus. Olha que coisa interessante, né? Assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesma primeiro ao Senhor. Olha. Primeiro elas foram um sacrifício a Deus. Depois, aquilo que elas tinham, elas também colocaram ali para ajudar a obra de Deus. Não estou falando aqui, meus irmãos, pelo amor de Deus, não me interprete mal. Não quero pregar aqui que você tem que dar tudo na igreja, não. É porque a gente precisa entender por que essa igreja de Esmirna ela era pobre, mais rica. Você vê que, bem provavelmente, era isso que estava reinando nessa igreja. O conceito comum
de manter a obra de Deus. Isso é lindo, meus irmãos. Então veja que Paulo está dizendo aqui que os macedônios, eles primeiro se colocaram ali como voluntários à obra de Deus, e das suas posses também eles fizeram ali administrar a obra de Deus. Olha que lindo, né? Isso é muito maravilhoso, meus irmãos. Então, veja que eles foram recomendados por Tito, né? Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Que bacana, né, meus irmãos? Então veja que eu li aqui 2 Coríntios, referência que eu deixei aqui para vocês, que fala exatamente sobre essa questão de ser voluntário, abundante na obra de Deus. A gente precisa, nesse tempo, meus irmãos, nos despertar para isso. Não deixar a obra de Deus de lado, cuidar da obra de Deus. Então veja que a pobreza material daquela igreja não tinha importância, porque ela era rica espiritualmente. E a situação dos discípulos em Esmina era muito melhor que da igreja de Laodiceia, que a gente vai ler depois. Laodiceia se achava rica e era pobre. Aí é o contrário, né? Depois a gente vai ler Laodiceia. Mas veja que Esmirna, ela, aos olhos humanos, ela era pobre, mas para o Senhor Deus, ela era rica. Que maravilha, né? Olha, meus irmãos, eu estou com 26 minutos aqui desse estudo. Eu vou dar um pouquinho mais de celeridade aqui, ou eu vou repartir também essa mensagem, né? A igreja de Esmina, veja que ela é tão curtinha, mas olha quanta coisa a gente está extraindo do estudo da igreja. Por isso que eu digo, não é só ler a igreja, a gente tem que entender. Eu tenho dito no altar da nossa igreja que se a gente não entender o início, a gente não vai conseguir entender onde nós estamos. Tem gente que quer chegar no final sem conhecer o início, o meio, quer chegar no fim, não dá. Então até peço que vocês compreendam isso, que a gente vai estudar mesmo, meus irmãos. Vamos aqui adentrar a palavra de Deus, faz as suas anotações, toma nota dos versículos, depois medita, come dessa palavra. Então eu vou aqui meditar um pouquinho mais com vocês e vou gravar a parte 2 dessa igreja de Esmina, tá bom? Então vamos aqui, ó. Ele também diz que existia a blasfêmia dos judeus, né? Ou seja, ali, o que é blasfêmia, né? Falar mal, mentir, tentar induzir alguma coisa contrária. Frequentemente refere-se à blasfêmia contra Deus, né? A Bíblia, frequentemente, quando ela fala sobre blasfêmia, é algo que ofende aquilo que é santo, aquilo que vem da parte de Deus. Aqui, porém, na igreja de Esmina, a blasfêmia é um aspecto do sofrimento dos crentes. Então veja que, olha só, não tinham recursos e ainda eram blasfemados, ou seja, nenhuma semelhança, né, meus irmãos, com os dias de hoje. Quantas blasfêmias? Falei isso, se eu não me engano, na igreja de Éfeso, ou foi no culto, no último culto do nosso altar. A igreja foi blasfemada no carnaval de 2019, aqui no Sambódromo de São Paulo. E veja, né, meus irmãos, a ira que está vindo sobre esse mundo. Então, esses crentes também da igreja de Esmirna, eles eram difamados, né? Então, essa difamação vinha de pessoas que se achavam judeus, o que é pior, né, meus irmãos? Pessoas que se diziam pessoas entendidas, né, do conceito, porque quando a Bíblia usa o termo judeu, o judeu por si próprio ele já é um estudioso da Torá, da lei de Deus. Aos 8 anos circuncidado o menino, aos 12 anos, se eu não me engano, eles já têm o domínio da Torá, coisa que cristãos de 20 anos de igreja não conseguem ter. Então você veja que quando a Bíblia usa o termo judeu, quer dizer que é a pessoa que se dizia uma pessoa de Deus, né, um descendente de Abraão, porque os da fé são descendentes de Abraão, mas não eram. Então, meus irmãos, vejam quantas lutas essa igreja de Esmina enfrentava, né? Mas antes eles eram sinagogas de Satanás. Veja, a Bíblia está dizendo que essas pessoas que ali estavam, na verdade, eram pessoas enviadas pelo próprio diabo. Veja, Satanás, o pai do engano, né? Então, ao invés de eles serem verdadeiros judeus e descendentes espirituais de Abraão, eles eram pessoas ali usadas pelo diabo.
E aqui a gente consegue ver sobre essa descendência de Abraão, né? Vou até citar o Evangelho segundo João, capítulo 8, 39. Acho que vale a pena a gente dar uma lida aqui. Já estou terminando essa primeira parte, meus irmãos. Fica firme aí. Coma da palavra, que é bênção para a tua vida. Diz assim a palavra de Deus. Olha, isso aqui os fariseus falando para Jesus, né? Então lhe responderam, nosso pai Abraão, o orgulho, né? Disse Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvis de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazei as obras do vosso pai. Olha, aqui Jesus estava no embate ali contra os religiosos, e veja que não é diferente o que esse menino estava enfrentando. Estavam dizendo, olha, nós somos filhos de Abraão. Jesus fala, se vocês são filhos de Abraão, então vocês têm que proceder como ele. E tem uma outra passagem que Jesus diz, está aqui quem é maior do que Abraão, de fato, né? O nosso Jesus. É muito lindo, meus irmãos. Então, só para terminar aqui, eu vou ler mais uma citação aqui, Romanos 2:28, porque vale a pena a gente entender o que essa igreja de Esmirna estava passando, né? Olha, poderia ficar aqui mais bastante tempo, né? Porque não é judeu quem é o apenas exteriormente, Paulo falando da igreja de Roma. Nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de homens, mas de Deus. Tá vendo? Paulo dizendo, não adianta ser judeu na palavra, não adianta ser religioso, você tem que ser na prática, você tem que ser uma pessoa realmente que venha exalar a presença de Deus. Então, queridos irmãos, eu quero terminar aqui esse estudo exatamente nesse contexto aqui da blasfêmia dos judeus, e aí na segunda parte do estudo da igreja de Esmirna, a gente vai ler sobre não temas as coisas que tem de sofrer, tá bom? Então, o nosso próximo estudo vai ao ar aí no dia em que a gente tem combinado aqui, seguindo os dias e horários de culto da nossa igreja. E eu creio que Deus vai continuar te abençoando, tá bom? Vamos terminar esse estudo intercedendo pela nação, orando, né? A igreja do Brasil tem jejuado, tem orado para que essa pandemia da Covid-19 ela tenha um fim, né? Então vamos terminar esse culto agradecendo por essa meditação e orando pela nação também. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer primeiramente pelo alto privilégio que temos de participar da tua palavra, da mensagem, da palavra, Senhor, da mensagem da cruz. Senhor, mas existem tantas pessoas sofrendo, distantes de ti. E quantos estão sendo, Pai, acometidos por este vírus, Pai? Ó Senhor, venha visitar os leitos, UTIs, CTIs. Venha fazer, Senhor, com que este vírus venha perder a força. Abençoa esta nação, Senhor. Toca nos governantes. Coloca a responsabilidade dentro do coração de cada um deles. Que o bem comum, Senhor, venha assim estar acima, Pai, de qualquer interesse pessoal, de qualquer interesse político. Nós oramos por essa nação, te agradecemos e entregamos tudo em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, muito bom, né? Olha, dava para a gente continuar aqui até muito. Mas vamos deixar um pouquinho para a próxima, tá bom? Deus abençoe a todos, tenham um ótimo descanso, fiquem bem, se cuidem. Shalom, shalom. Amém. Amém.